Saudações casalinas. Eu tava vendo um vídeo que Laércio Guerra, o presidente do Retro, falou lá no programa do Léo Medrado, né? E eu gostei da pauta e vim fazer um videozinho aqui pra gente falar um pouquinho sobre essa disputa dos, dos grupos de produtores de engenho, os capitães das capitanias hereditárias versus os comerciantes do esporte. Então tem essa disputa de poder há muito tempo, que era até a famosa Guerra dos Mascates lá da época da colônia do Brasil, ainda se repete no esporte. Isso demonstra um pouquinho o que o esporte é, ainda uma capitania hereditária. Aí eu vim fazer um pouquinho falar sobre isso, porque o Laércio falou, ele falou um monte de coisa, mas ele falou que Pedro Lima foi produzido na época da gestão Bivar. E a gente sabe disso, né? Mas ele foi muito bem vendido. Quer dizer, muito bem vendido, não. Foi vendido razoavelmente na gestão de Uri do Beux, né? Então isso nos traz um pouquinho do que é o esporte. Aí eu pesquisando, eu fui ver o que era a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates foi a disputa de poder entre Olinda e Recife. A Olinda dos senhores de engenho, os donos de terra que produziam cana-de-açúcar e outros produtos, contra os recifenses, que eram os comerciantes. E no esporte eu trago um pouquinho dessa comparação para dizer que a gestão Bivar e outros componentes, que muita gente diz que são dinossauros, eles são os senhores de engenho, os capitães, que sempre se perpetuavam no poder no esporte. Ou seja, e eles entendem de futebol. A gente não pode dizer que os caras não entendem de futebol, que o esporte, a história do nosso futebol é graças a eles. Então eles entendem um pouco de futebol. Eles são os produtores. Grandes nomes que o esporte vendeu nessa gestão atual, foi produzido lá. Então temos esse grupo político atrasado, que não evoluiu, e ficou lá parado, só produzindo, que eles captaram bons jogadores, porque nossa base na época deles tinha pouco dinheiro, pouco investimento, mas produzia. Não é à toa que Micael, Gustavo, Joeliton, Pedro Lima foram tudo produzidos por esses gestores. Nessas gestões dos produtores de cana-de-açúcar. E a gente agora está no sistema de um grupo político do Beux que são comerciantes natos. Eles sabem vender. Poderiam vender melhor? Poderiam, mas eles sabem vender. Eles são do ramo. Aí aluga nossa ilha, parte da nossa ilha para outros. Eles são bons de negociações. Estão querendo criar a SAF. Vendeu bem os jogadores, como foi Micael, Gustavo, como foi Pedro Lima. Então a gente vê no esporte essa dualidade. Os senhores de terra, os que produzem futebol, que entendem um pouquinho de futebol, versus os comerciantes, que são bons vendedores, mas não entendem bulhufas de futebol. Então a gente, como torcedor, não deveria ficar nesse meio, nessa briga entre eles. O ideal seria que fosse mesclado. Tivesse um grupo político que tivesse os caras que entendessem de futebol e os caras que soubessem vender. O ideal seria aí, bom pra gente, né? Pro esporte. Seria bom essa mescla. Mas não, continua essa briguinha. E pelo caminhar da história, tá parecendo que esse grupo político de comerciantes vai vender nosso esporte. E aí acabou-se, né? Não vai ter mais a sua dualidade. Que acabou. Vai vender pra SAF. É bem isso que eu queria falar. Trazer um pouquinho de história e um pouquinho do nosso clube. O que é o esporte? Uma capitania hereditária que tem uma briga dos senhores de terra versus os comerciantes. E aí, o que vocês acharam? Dê aquele famoso like, vem com a gente. Fui!